Olá, meus amigos! Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula de hoje é uma aula de desenho sobre cálculo de inclinações de cobertas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço que faça agora. Isso ajudará cada vez mais que o nosso canal possa crescer e oferecer um conteúdo diversificado e de qualidade a você. Aproveite para fazer agora durante a nossa vinheta. É rapidinho. Para calcular a inclinação de cobertas, você precisa saber que ela pode ser expressa de duas formas: em percentual ou em forma angular. São as duas formas de você apresentar uma inclinação. E onde encontrar os índices? Você vai ter que consultar as indicações e catálogo dos fabricantes. Como vocês podem ver aí que eu coloquei um exemplo de um catálogo da Brasilite, onde tem a recomendação para o tipo de telha, nesse caso é uma telha ondulada, e aí dá a faixa de inclinação, conforme vocês podem ver aí, entre 5% e 10%. Então tem o mínimo e o máximo. Aí dependendo das características lá da construção, você pode variar, só que você vai ter que obedecer essa faixa de inclinação. E como calcular a inclinação? Bem simples. Vamos ter sempre a situação de triângulos retângulos, onde o B, que eu chamei aí, é o vão, e o H, a altura. Se você já tem inclinação, você coloca nas fórmulas que eu vou passar aí agora a seguir, que pode ser a inclinação percentual. Se for dado o percentual, você arruma a fórmula para ficar em função de H, e aí você tem como calcular essa altura. Analogamente também, se você quiser fazer uma inclinação e transformar ela num ângulo, basta você calcular o arco cuja tangente é a altura sobre o vão. Então, bem simples as fórmulas, bem tranquilo. Agora vamos ver um exemplo que eu fiz aqui para vocês para fixar bem essas relações. Fiz aí 3 ângulos diferentes para um vão de 10 metros, para ficar fácil de você calcular esse percentual. Então vejam lá, na primeira situação, esse primeiro triângulo, eu vou ter a altura 1 e o percentual 10%, o que dá um ângulo de 5,7 graus. Nesse segundo triângulo, vamos ter a altura de 2 para 20%, que equivale a 11,3 graus. E finalmente o triângulo maior, que corresponde a 2,5 a altura, e 25%, que equivale a 14 graus. Configurações mais comuns de cobertas: uma água, que é bem simples. Posso ter 2 águas, 3 e 4 águas. E outras variações, mas que o básico é isso que está mostrado nesse slide. Vamos fazer 2 exemplos para que vocês consigam entender e aplicar corretamente a teoria passada. Exemplo 1. Uma laje plana, incluindo o beiral, possui as seguintes dimensões: 12 metros por 18 metros. Sabendo-se que a telha a ser utilizada exige um caimento percentual de 28% e que a coberta terá 2 águas na dimensão menor, projete a altura necessária para a cumeeira e o valor angular desta inclinação. São feitas, no caso, 2 perguntas. Vamos fazer aqui um pequeno esquema em 3D dessa situação. O que nós temos que calcular é esse triângulo que está aí na cor branca. Então vamos ter que calcular essa altura e este ângulo que está aí do lado esquerdo. Primeiramente vamos tirar os dados. O vão, que a gente vai considerar para os cálculos, é a metade. Portanto, se o vão menor é 12, dividido por 2 igual a 6. A inclinação é 28%. E vamos determinar H e I em graus. Vamos lá. H é igual a 6 vezes 0,28. Só dividir por 100 o percentual para transformar em decimal, para você poder fazer as contas mais facilmente. E vai dar 1,68 metros. E o ângulo fica fácil você pegar pelo arco tangente
do oposto sobre adjacente. O oposto, no caso, é H e o adjacente é a base, que dá 15,64,22 graus ou, se preferir, 15 graus, 38 minutos, 32 segundos. E eu ainda estou passando para vocês aí que eu percebo que os alunos têm muita dificuldade com a calculadora. Então eu vou colocar a calculadora aí para a gente fazer esses cálculos agora. Então vejam aí já a situação final, né, em 3D, para ficar mais fácil de você visualizar. E como eu falei para vocês aqui, a calculadora fazendo as contas. Primeiro, temos que ver se a calculadora está corretamente configurada para graus sexagesimais, que no caso é degree. Então, uma vez perfeitamente configurada, eu vou lá Shift, tangente, porque é tangente menos 1 ou arco tangente. Parênteses, que eu vou fazer uma conta, vai ser 1,68 dividido por 6. Fecho parênteses, igual. Vejam que deu 15,6422. E agora, se eu aperto naquela teclazinha que vem embaixo da raiz, que é graus, minutos, segundos, eu tenho a outra forma de apresentação, que é a forma longa, 15 graus, 38 minutos, 32 segundos. Vejam que muito simples. Exemplo 2. Um engenheiro recebeu do fabricante de telhas uma inclinação de 26%. Considerando que ele deverá projetar um telhado de 4 águas, baseado na figura apresentada, responda A. Qual a altura em metros da cumeeira? E B. Qual é o comprimento em metros da cumeeira? Então, um exemplo aí bem interessante para que a gente encerre essa aula com chave de ouro. Consideração inicial. O trecho da cumeeira está no sentido maior, portanto, a divisão do vão deverá ficar na dimensão menor, no caso, 8 metros. Então, prestar atenção nisso aí, porque poderia o aluno pensar o contrário, aí fica tudo errado. Então, vamos fazer no menor vão, já que vocês estão vendo aí na figura como é que está posto. Depois vamos sempre tirar os dados e o cálculo da altura fica muito fácil. Já que a gente definiu qual é o lado que a gente vai fazer a divisão, que é o lado menor, então nesse caso vai ser 8 sobre 2, que é igual a 4. E é esse triângulozinho que vocês estão vendo aí em destaque que eu coloquei na figura. Isso que eu tenho que calcular, essa altura desse triângulo. Se é 4 e a inclinação é 26%, multiplicando 4 por 0,26, eu vou ter 1,04 na altura desse triângulo. E agora, vamos fazer a nossa consideração final. Uma vez definida a altura da cumeeira, temos de mantê-la para o outro sentido. Portanto, o vão a ser considerado deverá ser o mesmo, certo? Então veja como é simples aí. Eu vou ter agora dois triângulos iguais àqueles, só que posicionados dessa forma, da ponta para o meio. No caso vai sobrar 2 metros, porque ó, o comprimento é 10, menos 4 igual a 2 metros. Vejam que bastante simples e do jeito que eu configurei para vocês, eu acredito que vai ficar fácil de vocês entenderem. Se você gostou da videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!